Tudo bem? Sou Roberto Dumas, professor do IBMEC de Soluções Corporativas, sou economista há mais de 25 anos, trabalhei em várias instituições financeiras aqui no Brasil e no exterior, passei 4 anos na China e o objetivo desse bate-papo hoje é justamente falar o que nós poderíamos esperar para a economia global e brasileira após o Covid-19. Veja, depois do que aconteceu, o que tem acontecido com o impacto do Covid-19, ele está sendo absolutamente desastroso em todos os momentos. Começou na China e passou o epicentro para a Europa e provavelmente deve ter o epicentro nos Estados Unidos. Mas vamos deixar bem claro aonde impacta a economia brasileira. O Covid-19, ele tem a característica de ser um choque de demanda. O que é um choque de demanda? As pessoas passam a procurar menos coisas, porque elas ficam em casa. Ora, se elas passam a procurar menos coisas, leia-se aí, por exemplo, commodities metálicas, aço, minério de ferro, zinco, alumínio, até commodities agrícolas, soja. E se você pensar dessas commodities, provavelmente a China deve consumir de 50% a 60% de todas essas commodities que eu falei para você. Ora, se a China entrou num choque de demanda, ela está procurando menos, significa que países que exportam essas commodities, inclusive o Brasil, devem ser prejudicados nas suas exportações. O que eu quero dizer com deve ser prejudicado nas suas exportações? Obviamente vai entrar menos dólares nessas economias. Se vai entrar menos dólares nessas economias, você já começa a perceber e fazer o nexo causal que o câmbio dessas economias deve depreciar. E o pior ainda não acaba aí. Como nós já estamos vendo que se trata de uma crise mundial, existe a tendência de, quando você está numa crise mundial, muitos investidores correrem para o dólar. Então, olha a tempestade perfeita. Entrará menos dólares no país e, além do que, os dólares que existem vão acabar saindo. Por isso a nossa depreciação cambial. Mas é só isso que impacta? Não, tem muito mais outras coisas que impactam. Além do choque de demanda, ele também é um choque de oferta. Por que é um choque de oferta? A China, ela faz parte de uma cadeia de suprimentos globais. Então, quando a China parou, janeiro, fevereiro, isso prejudicou o quê? Cadeias de suprimento e segmentos econômicos como carro, autopeças, farmacêutica, eletroeletrônicos, onde você comprava esses bens intermediários para montar no seu país, só que chegava, essas empresas localizadas na China estavam em quarentena, não tinha como exportar para o nosso país. Então veja como acontece: choque de demanda e choque de oferta. Passou da China, passou a ser o epicentro na Europa. Agora eu gostaria de comentar com você qual seria o impacto na economia brasileira. Você não precisa aceitar o que eu vou falar. É só analisar para a gente tentar fazer a sinapse neural. Primeiro, a gente sabe que economia nós temos 4 motores: consumo, investimento das empresas privadas, governo, gastos do governo e exportações líquidas, que se trata de exportação menos importação. Vamos falar uma a cada um. Exportações líquidas. Você fala: quem é o meu maior comprador? A China. Bom, então você já sabe que esse motor aqui provavelmente vai ratear um pouquinho, porque dado que a China deva crescer não mais do que 2% em 2020, em que pese que o governo chinês deva mostrar um outro número, mas não deve crescer mais do que 2% em 2020, você já sabe que o meu principal comprador não vai mais comprar tanto de mim. Quem é o meu segundo comprador? A União Europeia. Bom, a União Europeia está terrível. Por quê? O epicentro da crise virou a Itália. Então você já sabe que Itália vai entrar em recessão, França vai entrar em recessão, Espanha vai entrar em recessão, Alemanha vai entrar em recessão e ainda você tem o Brexit. Então você já pode parar de achar que você vai vender muito para a União Europeia. Meu terceiro
maior consumidor, ainda estou falando das minhas exportações líquidas. Meu terceiro maior consumidor, Estados Unidos. O epicentro do Covid-19 já está indo para os Estados Unidos. Então, nós já estimamos que os Estados Unidos vão entrar em recessão também. Ou seja, então, os principais, o primeiro, o segundo, o terceiro, os três maiores consumidores dos meus bens exportados, tirando a China, ou vão crescer menos ou vão entrar em recessão. Quem é o meu quarto comprador? Argentina. Puxa vida, então tá na recessão. Ótimo, então vamos fazer aqui um resumo. Exportação você pode esquecer, que esse daqui não vai ser o meu motor de crescimento. Qual é o outro motor de crescimento? Vamos deixar o governo aqui por um lado. Investimentos. Qual é a empresa que realmente tem recursos agora, no meio de uma crise global, para realmente aumentar os investimentos e capacidade produtiva e o que dirá da confiança do consumidor? A gente não precisa usar só por causa do coronavírus. Nós estamos vindo de um momento muito frágil da economia que foi 2019. 2019, a confiança do empresário já não era tão grande. Por quê? Porque o empresário ele esperava investir mais em 2020, desde que fossem aprovadas ou bem endereçadas a PEC do Pacto Federativo, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma emergencial, a autonomia do Banco Central, isso tudo pelo menos deveria ser aprovado antes das eleições municipais. Agora imagina, ainda teremos eleições municipais e o coronavírus. Então certamente nada vai ser aprovado. Então investimento, você já pode tirar essa perna aqui que também não deve crescer. O que vai crescer? Consumo. Meu Deus do céu, se o investimento não cresce, eu não tenho para quem exportar, corre um sério risco de muitas empresas começarem a mandar trabalhadores embora. Mesmo que você não os mande embora, a expectativa de que você vá perder o emprego faz com que você consuma menos. Então, consumo também não é o motor. Qual é o motor que sobrou? O governo. O governo está entrando. O problema é que o governo também não tem muito dinheiro. O governo está entrando, aí urge dizer de que forma ele está entrando acertadamente. O que o governo está fazendo, apesar de não ter dinheiro, não é que ele mudou a chavinha dele para ser um gastão ou um keynesiano. Ele continua liberal. Mas o que o governo está fazendo é tentando manter pelo menos as pequenas e médias empresas em modo de sobrevivência. Ele não vai ajudar para que elas cresçam. Por exemplo, você tem um aparelho, ou seja, um programa de 40 bilhões de reais que será dado diretamente aos trabalhadores, passa pela empresa, mas cai diretamente na conta do trabalhador, para que a renda continue e você mantenha a economia brasileira no modo de sobrevivência. Mas para que você quer manter a economia no modo de sobrevivência? Porque no momento de tração, ou se Deus quiser, quando acabar o Covid-19, essas empresas não estão completamente destruídas. Eu faço uma analogia o seguinte, pensa que um avião, ele não está destruído, mas ele está na pista de decolagem, desligado, mas ele não está destruído. Assim que a economia pegar tração, ele deve voltar a crescer. Infelizmente, não acho que a economia brasileira vá crescer num V, ou seja, ela vai ter aquela pancada. Infelizmente, o ano 2020 acabou. Nós teremos recessão de pelo menos 2 a 2,5%, deve cair o nosso PIB. Também não acho que vamos crescer rapidamente. O crescimento deve ser em U, já que era fraco em 2019, o que dirá a partir de 2021. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Estou à disposição, espero que tenham gostado. E se você achar meritório ter um curso totalmente customizado para vocês, por favor, entre em contato aqui no nosso endereço, no nosso e-mail, tá bom? Forte abraço e até mais.